Oi, pessoal! Estamos aqui com mais um programa Café com Livros. Sempre, todas as vezes, nós temos a oportunidade de estarmos degustando um bom café e apreciando uma boa literatura. Hoje, a minha indicação de livros é essa aqui, ó, uma coletânea de contos de terror. O título é Obscuros. É uma coletânea de terror da Academia Valparaísense de Letras, bem interessante, tá? Uma coletânea, então, de contos de autores e autoras do município de Valparaíso de Goiás, todos eles participantes aqui da Academia Valparaísense de Letras. Muito bom, é uma oportunidade aí realmente de mostrar um pouquinho da cultura aqui da cidade, do município de Valparaíso, os nossos autores, das nossas autoras. Então nós temos contos aqui com o tema terror, de autores como da própria presidenta, né, da academia, que é a da Adri Neres. Nós temos contos do Michel Duarte, da Simone Fernandes, do Tássio Lohan, do Alex Gomes, Ayrton Memória, Débora Iglesias, Alexandre Bernardo, Daniel Canhoto, inclusive já fizemos até um vídeo com o Daniel Canhoto, Jean Lima, Cissa Santos, a escritora Cissa Santos, e também de dois convidados especiais que não fazem parte da academia, mas que tiveram textos aqui. Um deles, que é o Rian Lima Cavalcante, à época tinha apenas 14 anos de idade. E também outro que também tinha 14 anos de idade, que é o Caio Heitor Corrêa de Oliveira. Olha que legal. Dois adolescentes de 14 anos e um adolescente de 13 anos, o Carlos Gustavo Guaribu, ou Guaribo, nascidos em Valparaíso, criados em Lusiânia, também com contos de terror publicados aqui pela própria Academia Valparaísense de Letras. Está aqui a minha indicação de leitura hoje do livro Obscuros, uma coletânea de contos de terror bem bacana para quem gosta aí de contos de terror, tá bom? Essa é a minha indicação hoje, tenho certeza que vocês vão gostar, é bem legal e tomaram cuidado de colocar para maiores de 18 anos. É de terror, hein, pessoal? Tá bom? Bem legal. Vamos falar um pouquinho mais sobre, hoje eu quero trazer dois teóricos da educação, mais dois teóricos da educação, para a gente falar um pouquinho sobre eles aqui. Só que antes eu quero responder aqui o meu querido professor Bené, que é do município de Aparecida de Goiânia. Ele respondeu, na verdade ele colocou alguns questionamentos em um dos vídeos que foram feitos aqui no Café com Livros, do programa do tema sobre planejamento e também sobre currículo da educação. Que eu expus aqui, explanei acerca desses dois temas, e ele fez alguns questionamentos, que não existe aquela defesa, não é bem daquele jeito, principalmente quando fala sobre planejamento, também quando eu abordei sobre projeto político-pedagógico, que esse projeto político-pedagógico ele é engavetado, não é bem assim, que o currículo deveria ser desse jeito, tinha que ser questionado, enfim. Eu queria expressar para quem nos acompanha no canal que quando eu trato sobre conhecimentos pedagógicos, quando eu trato esses temas todos aqui, quando eu falo sobre os teóricos da educação, não necessariamente eu estou expressando minhas opiniões pessoais, tá bom, gente? Não é minha opinião pessoal. A ideia aqui do canal é trazer o conhecimento como ele está. Como ele está escrito. Então eu não estou trazendo aqui um debate com a minha posição pessoal. Até porque nem é ao vivo, né? A gente pode até pensar em trazer de repente para o futuro aí um programa, uma live ao vivo, a participação de todo mundo. A gente traz então o que está escrito, o que é de conhecimento, o que está abordado nos livros. E, em cima disso, dentro do que foi de contribuição de cada autor, de cada teórico, do que é de contribuição escrita, de produção, dos vários temas elencados e apresentados aqui por mim, a gente pode, de repente, fazer um grande debate, se eu concordo ou não. Né? Por exemplo, sobre o currículo, que ele fez questionamentos aí, que nós temos tipos de currículo, nós temos manifestação de currículo, nós temos as teorias do currículo tradicional, currículo crítico, currículo pós-crítico. Eu apenas explanei
o que está escrito. Eu não trouxe minhas opiniões pessoais, tá bom? Só diferenciar o professor Bené e também a todas as pessoas que nos acompanham. Hoje eu quero falar sobre Stablé e Badiou. São dois novos teóricos, eles são muito conhecidos, palavra-chave aí deles, quando a gente trata sobre a escola dualista. São franceses, tá? Eles são contemporâneos, eles trazem um pouquinho da discussão lá de Louis Althusser, e é bem bacana. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a escola dualista. Vamos lá? Vamos começar? Vamos iniciar então com Roger Stablé. Ele nasceu em 1978, Paris, francês. Foi sociólogo, mas ele se formou em filosofia também. Então, ele se formou em filosofia, se formou em sociologia. Ele foi professor emérito na Universidade de Provença. Ele ingressou também na Escola Normal Superior. Teve grandes contribuições porque ele colaborou, trabalhou junto com o seu grande companheiro, que é Badiou, tá bom? E ele, não sei se eu já falei, ele foi aluno de Louis Althusser. Christian Badiou também nasceu em 1938, também era francês, também foi formado em sociologia. Então agora vamos conhecer um pouquinho da teoria dos dois. Vamos falar sobre a escola dualista. Pessoal, Stablé e Badiou escreveram A Escola Capitalista na França em 1971. Para eles, tinha sim uma divisão clara, uma divisão de classes, uma divisão operária, que eles traziam para dentro da escola. Portanto, não existia para eles uma escola unitária, uma escola única. Para eles ficava claro que existia sim uma diferenciação, uma escola para a classe dominante e uma escola para a classe operária, para a classe dominada. Existia sim uma real contradição entre a classe dominante e entre a classe dominada. Por isso, então, existia dois formatos de escola. Daí, então, o princípio da escola dualista. Duas escolas. Uma escola para a classe dominante e uma escola para a classe dominada. Agora eu vou explicar para vocês como funcionava cada uma das duas escolas. Eles faziam duras críticas aos movimentos educacionais na época. Por isso, para eles, existiam duas escolas. Uma escola para a classe dominante e uma escola para a classe dominada. Porque tinha para eles a real diferenciação da classe dominante, da classe dominada, da divisão de classes na sociedade, da classe da elitizada e da classe operária, que estava fora e que era levada para dentro da escola. Com isso, não tinha uma escola única, escola unitária, mas sim existia duas escolas, a escola para a classe dominante e a escola para a classe dominada, daí a chamada escola dualista. Nós temos a escola secundária superior, a sigla SS minúsculo. Essa escola é da classe dominante, é para a elite se perpetuar no poder como classe dominante. O objetivo dela é que os estudantes continuem os seus estudos, seu período escolar, e vai até o bacharelado. O seu trabalho consiste no trabalho chamado trabalho intelectual. É o trabalho de controle, trabalho de planejamento, é o trabalho de criação. E aí nós temos também a escola chamada da classe operária, que é da classe dominada, que a gente vai chamar de primária profissional, que é a sigla PP, que é a primária profissional, com a sigla PP, ela está reduzida para o trabalho braçal, é o trabalho manual, que é o trabalho braçal, é o trabalho para serviços, é o trabalho operacional. Essa vai realmente perpetuar, vai realmente conduzir o seu público para servir a classe que é a classe
superior. Então, com isso, fica bem enfatizado. Com isso, a escola dualista demonstra bem como é a relação da divisão de classes da sociedade, também dentro do espaço escolar. Bom, foi um pouquinho da teoria da escola dualista, de mais 2 teóricos da educação, que são muito citados aí para concursos públicos, nas faculdades, nos debates todos sobre educação em conhecimentos pedagógicos. Espero que tenha contribuído, continue nos seguindo nas redes sociais e compartilhe sempre o nosso material. Muito obrigado, esse foi mais um programa Café com Livros. Valeu e até a próxima, pessoal!